gostaria de ler um texto de Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, que diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. E ainda Marcos 16, 15 e 16. Disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Amém. Irmãos, esse texto é muito conhecido, esses dois textos são correlatos que falam sobre missões. E eu gostaria de compartilhar rapidamente com os irmãos missões, o chamado da igreja. A igreja é chamada para missões. Graças a Deus, um dia, Ashbel Green Simonton ouviu o chamado do Senhor e veio para o Brasil. E aqui no Brasil ele ficou 8 anos, depois morreu de febre amarela, se eu não me engano, já faz 40 anos que eu terminei o seminário. E eu acho que era isso mesmo, mais ou menos isso. O ide de Marcos aqui, ele tem uma controvérsia, muitos entre os teólogos, uns falam assim que esse ide é um imperativo, outros dizem não, isso se trata de um gerúndio, ou seja, não é ide, é indo. Em tempo que você está indo, você pregue o evangelho. E outros ainda traduzem como tendo ido ou enquanto estão indo, pregue o evangelho. Não interessa qual é, mas o importante aqui é que ele fala de fazer discípulos de todas as nações. E eu louvo a Deus, porque lá na Romênia eu pude fazer discípulos, inclusive de violão. Eu não toco violão, eu estava ali babando quando o pastor estava tocando, eu falei: "Gente, como eu gostaria de tocar pelo menos a metade", né. Ele não sei se fez, escola de violão, eu aprendi perguntando como é que faz dó maior, dó menor e assim por diante, e desde os 20 e poucos anos eu estou tentando aprender, mas graças a Deus o que eu sei, eu pude passar para outros e hoje está um grupo lá que toca, a filha da missionária, mais um outro rapaz que eu ensinei a tocar violão. O que eu sei, né, do jeito que eu sei. Essa ordem aqui que a gente vê, na realidade, ide não é para todo mundo não, é só para os discípulos de Jesus. Então a minha pergunta inicial é: você é discípulo de Jesus? Se você é, a ordem é para você, não é para os que estão lá fora. E enquanto nós estamos indo, quando nós estamos indo? A Bíblia diz no Salmo 90, versículo 10, que a nossa vida sobe a 70 anos, se houver vigor a 80, mas o que passa disso é canseira e enfado, porque nós voamos, o tempo passa. Eu lembro de coisas que eu fazia quando eu tinha 4 anos, e já se passaram 64 anos de 4 anos. Então a vida é assim, nós estamos aqui, não sabemos quanto tempo, ninguém sabe. Não só os velhos morrem, os jovens também. A gente tem que aproveitar enquanto está aqui. Atos 1:8 diz: "Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra". Mas eu não sei se vocês já ouviram que a questão não é primeiramente em Jerusalém. Ele fala ao mesmo tempo. Jerusalém, Judeia, Samaria, os confins da terra. E alguém brincou comigo: "Ah, para nós Romênia é os confins da terra". Tá bom, não tem problema não, para mim confins da terra é mais para lá um pouco, né. Então, ao mesmo tempo, e como ser missionário, evangelista, enfim, em todos os lugares ao mesmo tempo? Em primeiro lugar, indo, mas nós sabemos que nem todos são chamados para ir, nem todos. Mas alguns são chamados para missionários urbanos. Eu não entendi bem onde essa moça de que falou aí, eu esqueci até o nome dela, sou ruim para gravar nome, eh, ela está numa missão, eu não entendi se a base. Sim. É, porque eu vi ela falou a base, a base, a base, eu sempre penso na PMT, falei: "Mas eu não lembro ter visto essa moça lá". Deus seja louvado, Deus seja louvado. O evangelho está sendo pregado. Então indo, missões urbanas, missões nacionais, missões transculturais, a nossa agência chama Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Transculturais não significa estrangeiras. Era quando nós fomos para a Romênia, era estrangeiras, era Junta de Missões Estrangeiras, depois que veio a PMT. Então você tem que fazer isso orando.
Orar é outra coisa, não precisa, para você ir para a Romênia, hoje, quando nós fomos, nós tínhamos que ter visto, o nosso visto era para 30 dias. Nós entramos como, turistas, mas depois de alguns dias nós demos entrada com o papel na polícia, e então para ficarmos lá, e graças a Deus nós ficamos. Hoje não se pode mais, se alguém entra como turista, ele não pode mudar depois para ser missionário. Mas se você quiser, você pode ficar 89 dias na Romênia. É bom, né? Depois você volta, aí só pode voltar só 6 meses depois. Mas você pode entrar como missionário, se você for pela agência. Então, orando. Orar você pode, não precisa de visto, não precisa de passaporte, você pode orar onde você estiver, não precisa nada disso. Mas uma coisa que eu quero deixar para os irmãos aqui, é que oração sem ação é tentação. Você ora, você tem que fazer sua parte, ora: "Senhor, protege". Vocês lembram de Neemias, de Esdras? Ele orou, mas pôs guarda nos muros? Ele fez a parte dele. E quando nós oramos por missões, nós temos que entender que não é só orar, nós precisamos fazer alguma coisa e podemos fazer, contribuindo. Eu não estou falando por mim, não. Essa igreja, graças a Deus, tem nos ajudado, tem sido sócia de ministério conosco já há vários anos, mas contribuindo. "Ah, mas o meu salário é tão pequeno". Meu irmão, hoje eu falei em Barra Mansa de manhã, e lá estava um irmão que não sabia, e eu não sabia que ele não sabia. Então o que que aconteceu? Eu falei para ele uma coisa que era provavelmente um segredo. A filha dele, quando nós viemos aqui em 2003, nós fomos lá, a filha dele era uma menina de 11 anos. E ela falou: "Pastor, eu quero ajudar. Como que faz?". Aí eu falei como que fazia, e ela mandava R$ 20 todo mês. Interessante que eu falei isso lá, R$ 20 todo mês. E ele falou: "Ela fazia isso?". Falei: "Ixi". Falei: "Olha, irmãos, não foi por querer, eu não sabia que ela, eu pensei que o irmão sabia disso, que a mesada que o irmão dava para ela, R$ 20, ela mandava todo mês para nós lá, muitos anos. E hoje eu contei para o pai dela sem saber, eu falei: Que Deus abençoe", né. Então, hoje à tarde eu tive uma surpresa quando estava na casa ali dos irmãos do Luiz, eu fui olhar no Banco do Brasil, tem um Pix de R$ 20. Mas a moça não estava lá, foi outra pessoa que aparece o nome dela, que teve com conversa com a gente, e apareceu lá um Pix de R$ 20. É muito? É pouco? Para mim isso não interessa se é muito ou se é pouco. Interessa, eu estou engajado em fazer isso. Nós temos uma filha, temos 2 filhas, Raquel e Rebeca, e a Raquel tem 2 filhos, uma filha e um filhinho, um de 8 e outro de 6. E ela ensinou essas crianças desde pequenos. "Olha, a gente dá dinheiro para vocês, primeira coisa que vão fazer é dar o dízimo". E é interessante como eles gostam de te separar o dízimo, mas não é só isso. Eles têm condições, e a mãe e o pai ensinaram: "Olha, você vai separar o dízimo você vai dar lá na igreja, mas você vai ter um cofrinho, é um porquinho, né, que eles falam, um porquinho para guardar o dinheiro dentro, para quando você encontrar uma criança que estiver passando necessidade. Se vê uma criança na rua pedindo alguma coisa, eles vão lá no cofrinho deles para dar para aquela criança". E eles fazem isso com alegria. Sou pastor há 39 anos. Nunca vi alguém falar: "Pastor, eu me arrependo de ter começado a ser dizimista". Nunca, porque a matemática de Deus é muito diferente da dos homens. Para Deus 100 menos 10 não é 90, é bênção sem medida. E eu fiz isso na minha vida inteira. Então, e tem outras coisas que a gente pode fazer. Por exemplo, quando eu fui pastor em Paraíso do Norte de Goiás, eu queria ajudar um casal de missionários que estava naquele tempo, eu nem pensava em ser missionário. E eu queria ajudar um casal lá no Marrocos. E eu criei, me veio uma ideia: "Vamos fazer o clube missionário 1%. Quem quiser participar desse clube vai dar 1% do seu salário para a gente enviar para o missionário. Mas eu só aceito nesse clube quem é dizimista. Quem não é dizimista, eu não aceito".
E não é para tirar 1% do seu dízimo não, você vai dar o seu dízimo na igreja e 1% nós vamos mandar para ele. E fizemos isso muito tempo, depois não sei o que aconteceu, parou, e eles começaram sabe, muita gente começa, a gente fala uma coisa, ela começar é muito fácil, o problema é ir até o fim. Aí nós inventamos lá uma outra, as galinhas missionárias. Galinhas podem ser missionárias, elas põem ovos. Eu comprei umas galinhas, criei, era uma casa bem grande, um quintal enorme, eu criei 20 galinhas, 30 galinhas, se eu não me engano. É, 30. E elas punham ovos. E os irmãos de lá eram um povo muito pobre. Eu vendia os ovos para eles por 70% do valor da praça e ainda dava lucro. E o lucro eu mandava para as missões, para esse casal de missionários. Mas o tempo passou e as galinhas resolveram fazer greve. Começaram a parar, e eu sou assim, eu gosto muito de conversar, dialogar, eu dialoguei com elas. Falei: "Olha, se vocês pararem de botar, eu não tenho jeito de mandar lá, e se vocês não fizer isso, eu vou cortar o pescoço de vocês". E elas não entenderam. O resultado vocês já imaginam, né, elas viraram oferta para os missionários lá. Então quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente faz. Eu hoje falei lá de manhã, eu vou falar aqui também. Tem muita gente que é viciado em refrigerante, Coca-Cola, enfim, alguma coisa, não pode ficar. Experimente fazer um dia. Eu vou passar um dia sem beber, sem refrigerante, o dinheiro eu vou pegar e vou pôr para missões. "Ah, mas o que que é?" Nem sei quanto custa uma Coca-Cola aqui, uns R$ 8. Mas isso é pouco, mas o seu pouco Deus faz virar muito. Às vezes chega numa hora que você nem pensa. Eu não estou falando para mandar para mim não. Escolha um missionário, tem tantos, essa missionária mesmo aí pode ser, né. Então na vida a gente vê assim, nós temos que orar, mas temos que contribuir. Como eu disse, oração sem ação é tentação. Eu tenho que orar, eu tenho que fazer minha parte. E missionário então não é só ir, a missão é pregar o evangelho, é fazer discípulos, ou seja, ensinar a obedecer a Deus. Mas como eu vou ensinar alguém a obedecer a Deus, se eu não conheço o que a Bíblia fala? Muitos cristãos estão na igreja 20, 30, 40 anos e nunca leram a Bíblia inteira. Meu versículo preferido de toda a Bíblia, nos seus 1189 capítulos, é Josué 1:8. "Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido". Quem não quer ser bem-sucedido? No casamento, no trabalho, nas suas amizades? A Bíblia ensina tudo, né. O alvo, quando nós falamos de evangelizar, de fazer, de obedecer a Deus, não é só a minha casa, o meu bairro, a minha cidade, o meu estado, o meu país, é o mundo inteiro e ao mesmo tempo. Quanto tempo? Até o fim da vida. Quanto vai durar a sua vida? Eu não sei. Uns vão até 100 anos, outros morrem com 12 anos, com 10 anos. Eu tenho pedido a Deus uma coisa: "Senhor, eu fiz um propósito diante de Deus de ler a Bíblia 2 vezes por ano, já há alguns anos. Terminei no dia 30 de dezembro do ano passado, aqui no Brasil, 57 vezes. E eu pedi a Deus: "Senhor, me dá mais 11 anos. Quando eu tiver com 79 anos, eu vou estar lendo a Bíblia 79 vezes, o equivalente a uma vez por ano da minha vida". É algo que veio no meu coração, e eu faço. A coisa mais difícil para mim é quando eu não posso ler a Bíblia, um dia, mas no outro dia eu faço o que deveria ter feito. Isso é ser um super cristão? Não é. Eu conheço uma esposa de pastor que já leu a Bíblia mais de 200 vezes. Eu fico pensando: "Senhor, se eu chegar nos 79, tá bom. O senhor pode me levar". Ele pode me levar quando ele quiser, ele é Senhor. Então, isso aí é somente para aqueles que são salvos por Jesus.
que vivem para Jesus, que querem obedecer a Jesus. Jesus falou uma coisa muito séria, muitas vezes nós não prestamos atenção: "Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando", né, se você sabe o que ele fala. Fazer. "Se fizerdes o que eu vos mando", o que que ele mandou? Amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, pregar o evangelho, ir, enfim, muitas coisas está escrito na Bíblia, você só tem que ler, especialmente nos 4 evangelhos. Vocês já pararam para pensar sobre os primeiros missionários? Eles não eram teólogos, eles não tinham doutorado, mestrado, não, era pescador, né. A gente vê lá Pedro. Eram homens comuns, cobrador de imposto, fabricante de tendas, enfim, eram homens simples. E Deus usa qualquer um que se dispõe na sua mão. Eu fui criado, eu sou da roça, lá do interior de São Paulo. Esse senhor que vocês estão ouvindo aí é de lá de São Paulo, de perto de Minas. Eu sei que aqui a pronúncia é diferente, mas eu sou de lá, da roça, fui criado no meio dos animais. Deus me chamou para ser pastor e um dia me chamou para ser missionário. Eu, de uma família pobre, eu não tenho nenhum mestrado em nada, eu só tenho curso de teologia, só. Mas eu propus no meu coração: "Senhor, eu quero ser um pastorzinho, mas casado com a Solange". E não é brincadeira o que eu estou falando, é sério. Eh, Muitos, não sei se vocês já ouviram aquela expressão: "Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados". Realmente Deus, ele capacita, é ele quem capacita. Quando nós chegamos na Romênia, eu fui preparadíssimo. Eu cheguei lá sabendo 5 expressões: sim, não, não entendo, não falo romeno e sou do Brasil, só isso. E quando eu falava não falo romeno, eu falava errado, porque eu aprendi errado. Eu nu vorbesc romanește, é o correto. E eu dizia: "Eu nu vorbesc romanesc". Romanesco é, por exemplo, uma comida, né. Não é igual a alguém chega aqui no Brasil e fala: "Ah, eu não falar, brasileiro". Não existe língua brasileira, eu acho. Pelo menos depois de 25 anos, pode que já mudou alguma coisa, mas é o português. Então quando eu falava: "Eu não falo romeno", eu só entendi, acredito, porque não ia falar assim tão correto. Nós precisamos nos conscientizar uma coisa: Deus não chama todos para a mesma coisa. Na igreja, por exemplo, todos aqui são pastores? Não. Todos são presbíteros? Não. Todos são diáconos, presidente de sociedade? Não. Todos são chamados para varrer a igreja? Não, tem um que cuida. Enfim, nós podemos fazer isso. Se a gente, quando é missionário, a gente faz tudo isso, pode saber. Quando não tem, a gente começa e a gente faz tudo que for necessário. Mas cada um é chamado por uma coisa. Em missões, nós temos missionários que trabalham, onde vivem na sua pátria, temos que outros que trabalham longe. E uma coisa eu aprendi no seminário, antes de pensar de ser missionário: "Onde quer que seja, com Jesus irei". Eu creio que vocês conhecem esse cântico. E nem aquele outro: "Nem sempre será para onde eu quiser". E realmente eu pensava isso. Quando Deus me chamou para ser missionário, a primeira coisa que me veio na cabeça era Escócia. Escócia, onde começou o presbiterianismo por lá. Me preparei, me preparei para ir para a Escócia, estudei sobre a Escócia, assisti um filme, Coração Valente, com Mel Gibson. Eu fiquei assim tudo lendo, me preparei para mostrar as pernas para o povo, né. Porque lá os homens usam aquela saia, né, chama kilt. E vou dizer aos irmãos, eu já visitei muitos países, porque um missionário na Europa, cada 2 anos, tem um encontro de missionários, um num país, no outro país, no outro país. Nunca foi na Escócia, eu nunca fui à Escócia. Já estive lá perto, no norte da Inglaterra, mas não fui à Escócia. Deus foi misericordioso. Eu creio que se eu estivesse na Escócia, eu já estaria morto, porque eu tinha uma alergia terrível ao frio, e a Escócia é frio 25
meses por ano. Lá é terrível, e Deus teve misericórdia. Então, a gente tem que estar sempre à vontade de Deus onde quer. A melhor coisa para fazer é a vontade de Deus. O melhor lugar para estarmos é onde Deus quer que estejamos. E a melhor coisa para a gente viver é na dependência de Deus. São 25 anos, Deus nunca nos deixou passar necessidade. Dificuldade, sim, isso todo mundo passa. Jesus não chamou a gente para ter uma vida de mar de rosas. Ele disse que nós vamos ter perseguição e coisas assim. Naquele lugar lá que vocês viram, lá perto do braço do mar, naquela cidadezinha chamada Limano, o padre, lá os padres têm muito poder, porque a igreja ortodoxa, ela é 81% agora, mas era 87% do povo era ortodoxo. E lá nós começamos um trabalho com as crianças, e o padre começou a falar para todas as velhinhas, para todo o povo daquele lugar lá, que o diabo do Brasil veio para lá para perturbá-los. Eu, o diabo do Brasil. Eu sempre tenho uma frase, quando alguém fala: eu sei quem eu sou e eu sei a quem eu sirvo". E outra coisa, eu sou o que sou pela graça de Deus. Só isso. Então você foi chamado para fazer parte dessa missão. Seja um missionário, seja um apoiador de missões, ajude na igreja ou falando com seus amigos sobre Jesus, você tem um plano na vida de Deus. Hoje de manhã eu fiquei tão feliz, lá em Barra Mansa, porque nós, além de ter lá, a gente pôde falar mais de 1 hora, falou: "Pode falar", falei lá, e depois, além de ter um almoço delicioso que fizeram lá para o Dia das Mulheres presbiterianas, os homens presbiterianos fizeram um almoço delicioso lá. Além disso, depois uma irmãzinha, mais idosa do que eu, chegou: "Pastor, eu quero te falar uma coisa. Hoje Deus me falou no coração, Deus usou o irmão". Olha, eu me sinto, assim, tão bem quando alguém fala: "Deus usou o irmão". E não me sinto muito bem quando alguém vem e fala assim: "Nossa, mas a sua mensagem é você", e começa a me colocar. Eu não gosto disso, porque eu sei que quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. E para mim todo louvor, toda honra, toda glória é de Deus. Eu sou o que sou, porque Deus assim quis, Deus escolheu. Então tem um coração cheio de amor, um coração missionário. A Bíblia nos mostra que a igreja é a agência para a pregação do evangelho. E sejamos nós ou outros, nós temos que levar a palavra de Deus. Eu gostaria de pedir, não sei se pode o irmão aí, 1 de Pedro 2:9 e 10. É tremendo, essa palavra. Olha bem, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançado misericórdia. Já pararam para pensar? A gente fala: "Ah, não sou nada". Meu irmão, em Cristo nós somos, em primeiro lugar, mais do que vencedores. A vitória é nossa. Muitos cânticos antigos, inclusive um que foi cantado aqui, eu traduzi para o romeno. E às vezes quando eu escuto, eu fico pensando: "Oh, meu Deus, a gente louva a Deus aqui assim, e agora os irmãos lá podem louvar usando quase que as mesmas palavras". Não dá para fazer tradução, mas versão, e eles cantam também aquilo que a gente cantava aqui. Duas importantes perguntas aqui: como que eu posso cumprir esse propósito de Deus para mim? Se Deus quer que eu seja um missionário, um pregador da palavra, que eu dê exemplo para o povo, como posso cumprir isso? Será que eu estou no centro da vontade de Deus? Nós sabemos que o maior missionário que já passou pela terra foi Jesus. E Jesus, lá em Mateus capítulo 9, versículos 35 e 36, ele diz que Jesus percorria todas as cidades e povoados. Jesus percorria, e era a pé. Hoje nós temos, se nós estamos aqui, é graças à existência de Santos Dumont.
que inventou um aviãozinho lá, depois o outro veio e foi bom, essa questão de quem inventou é uma discussão tremenda, porque um romeno também disse que inventou, e um francês também disse que inventou, e cada um disse que inventou, mas para mim o que interessa é que se não fosse com avião demoraria muito se fosse de navio. Mas 14 horas sentadinho, da Turquia até São Paulo, estamos aqui. Mas Jesus ia a pé, percorria todas as cidades e povoados. E falando em povoados, eu quero dizer para os irmãos que na Romênia tem mais de 10.000 povoados que não existe nem uma igreja sequer, nem mesmo ortodoxa. 10.000 povoados. E a região mais difícil de evangelização é exatamente onde Deus nos mandou. Hoje nós temos uma igreja grande, pela idade dela que no dia 13 de maio vai completar 25 anos. Nós temos uma igreja com 35 membros. Pouquinho, não parece? A Igreja Batista está lá há 150 anos, é reconhecida pelo governo e tem 60 membros. A Pentecostal, que lá só existe uma, não tem Pentecostal essa ou aquela, é Pentecostal, tem mais ou menos uns 100, 120, está lá também há muitos anos. Mas por que que a nossa igreja é tão pequena? Porque 2007, quando a Romênia entrou na União Europeia, a Romênia é o país mais pobre de lá, do leste europeu. São 3, Romênia, Bulgária e Albânia. Romênia é um dos mais pobres. Então, quando abriu a possibilidade de sair, eles a Romênia, 25 anos atrás, tinha quase 24 milhões de habitantes. Hoje, 25 anos depois, tem 18 milhões. O povo parou de crescer? Não, o povo foi embora para o lugar onde tem mais possibilidade financeira. Nós entendemos isso. Ele percorria todas as cidades, todos os povoados, porque ele quer que a gente pregue no mundo. Como eu disse, as aldeias, os povoados. E uma coisa que ele fazia era ensinar. Como eu disse, como eu vou ensinar algo que eu não sei? Por isso que o meu versículo predileto é Josué 1:8. Nós temos que conhecer a palavra de Deus para poder falar. Senão nós vamos ser levados por todo o vento de doutrina. Vem um e diz, ah, é assim, o outro diz é assim. Nós temos que conhecer o que a Bíblia diz. A Bíblia é a única regra de fé e prática. E eu quero, assim, tentar terminar com vocês falando sobre a questão de orar. Nós temos que orar, orando, indo, contribuindo. Essa é a fórmula. Orar, ir, contribuir, se dedicar à obra do Senhor. Eu quero concluir, eh, porque tem pessoas que falam assim: "Ah, mas isso aí é impossível". Por exemplo, Jesus, ele curava os enfermos. Eu não posso curar, eu não tenho dom de curar, e eu louvo a Deus por isso. Porque se eu tivesse dom de curar, eu não teria tempo nem de comer. Jesus não tinha tempo, o povo estava em cima, queria tocar nele, enfim, coisas assim, tá. Então eu gostaria só de, lembrar aos irmãos que estejam orando por isso, para que outros possam ir, para que outros possam fazer, mas lembrando que a responsabilidade é de cada um de nós. Existem 5 grandes blocos no mundo, o bloco muçulmano é o maior deles. Os irmãos estão vendo o que está acontecendo na Alemanha, na Inglaterra, na França, a invasão muçulmana está destruindo. Na Romênia eles não querem ir, porque é um país pobre. Bloco hindu, o bloco muçulmano 4.000 povos, o bloco hindu 2.000 povos, budista 1.000 povos e tribais 3.000 povos, chineses 1.000 povos, enfim. E uma coisa triste, falando de missões. 8,7% dos missionários renunciam ao campo missionário por falta de preparação adequada. "Ah, eu quero ser missionário, eu quero ir, vai e tal". Você tem que se preparar, você tem que pensar. Ser missionário é uma bênção de Deus, mas não é fácil não. E não é só aprender a língua, tem a cultura. E não é só isso, tem um monte de coisas.
você vai ter que ficar um bom tempo só para aprender aquilo, para não sair falando bobeira, coisas que não podem. 7,8% renuncia por falta de pacto. Eu vou, seja o que acontecer, eu vou ficar lá até a morte. Há 3 anos atrás, quando nós viemos ao Brasil, foi quando começou a questão de guerra da Rússia com a Ucrânia. Meus filhos ligaram para nós: "Não voltem, fiquem aí, aqui a coisa está perigosa, não sei o quê". Falei: "Por quê?". "Ah, mas pode sair a terceira guerra mundial". Se a terceira guerra mundial sair, é só na Europa, vem para o Brasil também. E outra, eu não tenho medo da morte, para mim morrer é lucro. Quando Deus quiser me levar, eu estou pronto. Eu tenho medo só da dor da morte, aquela que Jesus também teve. "Se possível, passa de mim esse cálice", mas Senhor, quer me levar, olha, e eu já falei para os nossos filhos, eles ficam bravos. Falei: "A gente espera morrer os 2 juntos". Depois a gente anda sempre junto, tá de avião, tá de carro, sempre estamos juntos. Ele fala: "Mas pai, não fala isso, morreu os 2". Falei: "É, você vai sofrer uma vez só". Eu tive não sei se eu posso dizer a bênção, mas eu tive o privilégio de poder tirar minha mãe de dentro do carro morta num acidente. Nós estávamos indo para pescar e eles caíram. Estava meu tio, minha tia e minha mãe num carro e eu e meu pai no outro. Eu vi quando eles caíram lá. A única coisa que eu pude fazer, foi tirar minha mãe de lá de dentro, morta, a única que morreu. E eu fico pensando naquele versículo: "Que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites". Então, meus irmãos, tem que ter um pacto com Deus. 7,5% dos missionários renunciam por problemas pessoais, alegam problemas pessoais, e 7,4% por problemas com colegas de trabalho. Eles têm, às vezes, problema de, cada um quer ser chefe, cada um quer ser o líder. E interessante, eu tenho orado: "Senhor, manda alguém para tomar meu lugar aqui. Eu quero fazer e ir para frente". E graças a Deus, Deus respondeu, está indo, né, lá. Eu estou muito feliz, porque agora eu vou ficar na retaguarda. Se precisa de mim, eu vou fazer como Isaías: "Eis-me aqui, envia-me a mim". Espero em nome de Jesus que alguém daqui possa um dia falar: "Senhor, eu estou aqui". Pode ser para a Romênia, pode ser para outro país. Eu quero dizer para vocês, para finalizar, a Europa precisa de Jesus de novo. É tão triste. Você vai na Inglaterra, vê aqueles lugares de templos suntuosos e lá tem uma placa escrito: "Here is not a church". Aqui não é uma igreja, é uma discoteca. Foi uma igreja, com órgão de tubo e coisas assim que eu chorei quando eu vi. Igrejas enormes. Nós fomos em País de Gales, nós entramos numa igreja, tinha 5 velhos lá, e um rapaz jovem tocando órgão, e ele era pago para tocar, porque ele não era crente. Ele tocava, terminava, ele ia embora. Eu chorei. E aqui a gente vê, olha quanta gente diante de Deus, buscando a Deus. Mas, irmãos, ponha isso, a igreja é uma agência missionária, tem que ser. A igreja que não é missionária, ela é um campo missionário. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E se for da vontade de Deus, daqui 3 anos a gente se vê de novo. Se não, eu aguardo vocês lá em cima ou algum de vocês me aguardem lá, tá. Deus abençoe.